No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre meditação. Esse é um tema para o qual Krishnamurti dá uma atenção muito especial e o enfoque que ele dá da meditação talvez difira um pouco daqueles enfoques tradicionais que nós temos visto nas várias escolas. Aliás, meditação é um tema que nunca pode se fechar. Por ser uma experiência interior, cada pessoa tem que descobrir qual o seu método de meditação mais apropriado. E a própria palavra meditação já está carregada de uma quantidade muito grande de significados. Então nós temos que ter um certo cuidado para não ficar preso à palavra. Porque às vezes duas pessoas estão falando de meditação e estão falando de experiências, de métodos totalmente diferentes. Então, é sempre importante ser além da palavra, porque a palavra não é a coisa. Por que as pessoas estão buscando meditação? Por que há tanta oferta, tanta procura de meditação? Porque é uma grande insatisfação com o viver comum. As pessoas estão saturadas da vida repetitiva, da vida de conflito, e muitas delas estão em busca do que é chamada experiência religiosa. Então seria interessante nós nos determos um pouco para indagarmos o que vem a ser uma experiência religiosa, que é isso que muitos estão procurando. Você observa que as pessoas têm uma vida cheia de conflito, uma vida vazia, e estão procurando alguma coisa para preencher esse vazio. Então as práticas chamadas espirituais, a meditação, geralmente são buscadas para tentar ocupar esse espaço desse vazio, para tentar transformar uma vida de enfado, uma vida de sofrimento, de isolamento, numa vida diferente. O grande problema, como coloca Krishnamurti, é que as pessoas já têm uma ideia do que vem a ser essa experiência religiosa. E de forma que fica difícil você realmente mergulhar numa experiência meditativa quando você já tem uma expectativa do que ela vem a ser. Existem muitos gurus e pseudo-mestres que estão por aí ensinando todo tipo de método, de prática, que visam justamente suprir essa carência que existe em geral nas pessoas. As pessoas estão querendo ocupar o seu espaço, elas estão isoladas e querem se preencher de alguma forma. Então o guru dá um método, diz que transmite um mantra, diz que a pessoa repetir aquele mantra continuamente e acha que aquilo lá vai resolver o problema das pessoas. Então o primeiro ponto que o Krishnamurti coloca é que a meditação não é uma coisa que pode ser ensinada. A meditação não pode ser nem procurada. A meditação tem que nascer naturalmente. Então o que ele chama de mente meditativa é aquela mente que não está contaminada pelo pensamento, aquela mente que não está presa àqueles grilhões da busca de desejo, da busca de satisfações pessoais, enfim, a mente que não está envolta no conflito. E ele diz que a meditação pode chegar a qualquer momento, de forma inesperada, mas que você não pode buscá-la. Porque quem busca uma experiência religiosa, uma experiência meditativa, já tem uma ideia do que quer encontrar. Você não pode buscar aquilo que você desconhece. E a meditação pertence a um domínio que transcende o nosso pensamento, transcende a nossa capacidade de concepção. Por isso que é muito difícil para um ser realizado, um grande mestre, transmitir a sua experiência. Sempre os místicos, os grandes pensadores, eles tiveram muita dificuldade de transmitir a sua experiência, porque a experiência religiosa, vamos dizer assim, a experiência mística e meditativa, ela está além da dualidade. Ela é uma experiência vivencial, é algo que você experimenta na medida que você descobre um novo universo, você se relaciona de forma diferente com a vida, ou seja, você entra numa nova dimensão de consciência. Então, quando você está numa consciência, que alguns chamam de consciência multidimensional, a percepção do universo já é outra. Então, como
colocar em palavras ou colocar por escrito uma experiência que transcende a dualidade, uma experiência multidimensional. Alguns poetas tentaram colocar, através de símbolos, através de palavras, vamos dizer assim, metafóricas, né, o que vem a ser essa meditação. Mas quem não tem a consciência ainda desenvolvida a ponto de poder captar e sintonizar esse outro nível mais elevado de consciência, não é capaz de entender nada. É aquele negócio do burro olhando para o palácio, né? Uma pessoa que não atingiu ainda um determinado nível de percepção, de consciência, ou seja, que não superou ainda os entraves naturais que as pessoas têm, uma pessoa que tem uma mente muito voltada para a satisfação momentânea dos seus prazeres, ela não consegue se colocar numa condição receptiva que permite a mente se elevar e sintonizar esse outro nível mais elevado de ser. De maneira que nós temos muitos métodos, muitas pessoas falando de meditação e nós vemos uma grande perplexidade nas pessoas que não conseguem encontrar o seu caminho, não conseguem encontrar um processo meditativo que lhe agrade. Então, o que se observa é que as pessoas vão de uma escola para outra, de um guru para outro, sempre procurando e não encontram. Porque elas não conseguem experimentar em si aquilo que os outros estão falando. Elas sentam para meditar, numa posição de lótus ou numa cadeira, seja como for, e ficam lá vendo se acontece alguma coisa. Como não acontece nada, elas se desencantam e vão embora, ou deixam de meditar, ou vão procurar um outro método, um outro guru. Ou então ficam repetindo a mesma coisa e também não conseguem transformar as suas vidas. De modo que o Krishnamurti ele coloca que a meditação tem que ser um processo não premeditado. Ou seja, você não pode determinar, agora eu vou meditar. Porque se você já tem um objetivo, chegar a algum lugar, chegar a alguma experiência, chegar em algum estado, isso aí já impede o brotar dessa nova consciência. Então ele diz que a meditação pode ocorrer quando você menos espera. Quando você está andando na praia, quando você está vendo um pôr do sol, quando você está contemplando uma flor, nas condições que, às vezes mesmo quando você está no meio de um ambiente de seres humanos, na sua casa, no seu trabalho, enfim, em qualquer momento, se a sua mente estiver num estado adequado, a meditação pode ocorrer. É como se a meditação fosse o fruto de um momento em que há o silêncio mental. E esse silêncio mental vem quando você não está buscando nada. Quando você se dispõe a alcançar alguma coisa, essa própria disposição, essa vontade, né, de chegar a esse lugar, já dificulta, já impede até o estado meditativo de chegar. Você pode chegar a um estado alterado de consciência, mas não é aquele estado puro, aquele estado de, vamos dizer assim, de êxtase, como dizem os grandes místicos, né? Que o êxtase é um estado em que a mente não está interferindo. Você se abstraiu dos sentidos, se abstraiu do pensamento, das emoções corriqueiras e está se colocando num outro estado, disse talvez multidimensional, de consciência. O Krishnamurti coloca também que a meditação pode ser vista como o despertar de um estado de bem-aventurança. E é interessante que essa bem-aventurança, esse estado de alegria que nós sentimos de vez em quando, ele ocorre de forma inesperada. Eu acho que muitas vezes vocês devem ter experimentado assim, uma alegria súbita e inexplicável. Às vezes você está andando ou está mesmo dirigindo um carro, está observando a natureza e de repente você se sente alegre, ou ouvindo o canto de um pássaro. É uma alegria que vem de repente e você não sabe explicar por quê. Dizem alguns místicos, né, que isso significa que você, de alguma forma, tocou um nível mais elevado de consciência, o que na literatura teosófica se chama de consciência búdica, aquela consciência que tem a ver com a intuição, com um outro princípio, né, que não é o princípio manásico, não é o princípio mental. Então, quando a mente silencia, nem que seja por alguns instantes, e a nossa consciência se eleva, é possível então que a gente tenha tocado nesse instante outra dimensão, outro nível de consciência, que é essa consciência búdica,
onde não existe separatividade. E na medida que nós conseguimos nos elevar e tocar esse outro nível de ser, vivenciar esse outro nível de ser, nós experimentamos aquilo que pode ser chamado de bem-aventurança, aquela alegria que vem naturalmente, né? Um estado assim de felicidade, de estar sobre as nuvens. Mas é lógico que sempre esses estados têm sua duração e nós acabamos voltando para a Terra e experimentando o nosso dia a dia. No yoga se fala muito em samadhi, né? E o samadhi é descrito nos Yoga Sutras, né, como um estado onde não existe separação entre a consciência do observador e da coisa observada. Não existe separação entre o eu e o objeto de observação, entre eu e o mundo. É esse estado que é o estado que deve ser alcançado, mas que ao mesmo tempo, segundo Krishnamurti, não pode ser buscado. O interessante é isso, nós temos que criar as condições para que a mente meditativa possa brotar de nós, mas nós não podemos persegui-la. Então, esse processo meditativo precisa ser um processo que envolva todo o nosso ser e toda a nossa vida, não apenas um momento de manhã, ou um momento ao meio-dia, ou à tardinha. Isso não quer dizer que nós não possamos sentar para meditar, mas essa meditação nunca pode estar isolada no nosso processo, a nossa vida como um todo. Quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos junto à família, quando estamos andando, a qualquer momento nós temos que estar sintonizados, vamos dizer assim, né? É o que no budismo é chamado plena atenção, aquele estado não perturbado, aquele estado em que existe uma sintonia entre nós e o mundo. Krishnamurti diz que nós somos o mundo e o mundo está em nós. São poucos os momentos na nossa vida que nós temos essa percepção, que nós estamos realmente imbuídos, né, desse sentido de unidade. Nós estamos habituados pela nossa cultura, a nossa educação, a estar sempre pensando em termos egoísticos, né, sempre tendo o nosso eu como referência. Nós olhamos para o mundo, mas a partir da nossa visão, da nossa experiência, do nosso ponto de vista, nós estamos sempre defendendo as nossas ideias, nossos conceitos, tudo isso baseado na memória e no passado. Quando nós nos damos conta, né, de quanto nós estamos envolvidos nesse processo dualista e separatista, nós podemos observar isso e não deixar que esse processo continue ocupando todo o nosso tempo, ocupando toda a nossa vida. Porque quando se está voltado para remoer problemas passados, ficar ambicionando alguma coisa, buscando alguma coisa, inclusive a experiência religiosa, você não está vivendo o aqui e o agora, o presente. Se você está buscando, você está sempre buscando alguma coisa que você já conhece. Quer dizer, a experiência religiosa, como tal, é algo projetado. Você quer chegar àquela experiência porque alguém te disse que é interessante, que é bonito, que você vai se libertar, mas isso é só uma projeção. E a mente está trabalhando continuamente para chegar a algum lugar. Se você para e diz, não há nenhum lugar para ser alcançado, aí pode sobreviver uma experiência que pode ser tida como atemporal. Então é interessante de notar que o tempo só existe enquanto o pensamento está atuando. O tempo é a medida que nós temos da duração das coisas enquanto nós estamos percebendo o desenrolar dessas coisas, ou seja, enquanto o pensamento está atuando, classificando e se percebendo como sendo um elemento dentro de um processo, né? Você vê que sempre que você quer alcançar alguma coisa, essa coisa está no futuro. Então, entre eu vou alcançar desse objetivo, da experiência meditativa, da libertação, etc., existe um espaço no tempo. Então, você tem que chegar, através de um processo, até aquela realização. Como que o limitado pode conhecer o ilimitado? Essa é a grande dificuldade. Nós estamos querendo chegar ao ilimitado, uma experiência profunda, atemporal, através do conhecimento limitado, que é a nossa memória, a nossa experiência. E isso é uma contradição. Lao Tse, no Tao Te Ching, tem uma frase muito bonita que ele diz: o caminho que pode ser descrito
não é o verdadeiro caminho, não é o caminho do tal. Então, que caminho é esse que não pode ser trilhado, que não pode ser descrito? É o caminho que é descoberto a cada passo. É como se não tivesse nenhum preconceito em relação à sua vida, aos seus objetivos, mas que você estivesse aberto para expressar uma vida superior, uma vida divina. Isso é uma coisa muito bela, né? Você imaginar que é possível você viver a vida divina aqui na Terra. Porque as pessoas acham que a vida divina tem que ser esperada para um dia que nós nos iluminarmos ou o dia que nós fomos para o céu. E nós deixamos de viver essa experiência de hoje, do aqui e do agora, que é a única experiência possível de transformação. Se nós não nos transformarmos agora, não há transformação nenhuma, apenas uma expectativa de transformação, apenas uma projeção que ela vai acontecer no futuro, quando as coisas forem melhores, quando eu for mais sábio, quando eu for mais inteligente, quando eu tiver lido mais livros, quando eu tiver meditado mais, e assim por diante. Então, o que o Krishnamurti diz é que é possível uma transformação nesse momento, agora. E essa transformação se dá quando há compreensão. Se você compreendeu, a transformação é imediata. Muitas pessoas dizem, poxa, mas eu li e entendi o que o Krishnamurti, o outro instrutor está falando e não me transformei. Então, não houve uma autêntica compreensão. Porque a compreensão, quando é total, quando não é apenas intelectual, mas envolve todo o nosso ser, não só intelectual, mas emocional, físico, espiritual, toda a nossa natureza, a mudança é instantânea. Essa mudança tem que envolver uma percepção total daquele assunto, né? Você tem que conhecer aquele assunto por todos os ângulos possíveis, por dentro, por fora, e de uma forma, inclusive, que transcende a própria razão intelectual. Então, a meditação é um estado que é um estado individual e que tem que brotar através de um renascimento, vamos dizer assim, de uma percepção de uma nova maneira de viver, de uma nova dimensão de ser. Então, como eu dizia, ela não pode estar vinculada a um local, a uma condição especial, a ter o incenso, a música, a estar sentado numa certa posição. Ela simplesmente ocorre quando há uma condição apropriada para tal. Então é bonito quando você lê alguns livros do Krishnamurti, em que ele vai descrevendo algumas experiências dele e falando sobre meditação. Então vou ler para vocês alguns trechos que para mim foram muito inspiradores, eu espero que sejam para vocês também, que é quando ele está falando sobre essa experiência meditativa. Ande pela beira-mar e deixe essa qualidade meditativa vir até você. Se não vier, não a persiga. Não se pode perseguir a memória do que já foi. Isto é a morte do que é. Quando você caminhar entre as colinas, deixe tudo lhe mostrar a beleza e a dor da vida. Meditação é a raiz, o caule, a flor e o fruto. A meditação não é um meio para um fim, é ao mesmo tempo o meio e o fim. Meditação não implica em fuga ou isolamento do mundo. Não é uma atividade auto-encerrada, autocentrada, mas sim a percepção e compreensão do mundo e sua maneira de ser. Meditação é o fim do pensamento, é a percepção total. Meditação é o desabrochar do novo. O novo está além e acima da repetição, acima do passado. A meditação traz a morte da repetição e a imortalidade do novo. Então vocês veem que
se nós estamos presos a um método, o novo não pode surgir. Então, quando o Krishnamurti fala da imortalidade do novo e da morte do passado, né, isso implica uma maneira de se viver totalmente sintonizada com aqui e com agora. É você poder andar na natureza e observar cada detalhe da natureza, a flor silvestre, as tonalidades do verde, o rio que está correndo, os pássaros cantando. É você se une com toda essa experiência. Então essa experiência passa a ser uma coisa só com a sua consciência. Não existe mais uma consciência do observador que está se separando do objeto observado, que está classificando o objeto observado, está julgando, está criando expectativas em relação ao que deve acontecer. Há simplesmente aquela experiência pura. A experiência de uma bela árvore, uma árvore frondosa, por exemplo, é uma experiência muito bonita. Você sente aquela vida toda que está sendo expressa pela árvore. Então você sente aquele impacto da beleza da árvore. O problema é quando o pensamento entra e começa a tirar conclusões, a analisar, a processar aquela experiência. Nesse momento que o pensamento aí entra, você deixa de observar a árvore e passa a observar o seu passado. Aí você começa a dizer, essa árvore é de uma determinada espécie, ou essa árvore me lembra uma época que eu estava passando aqui com a minha namorada, com a minha esposa, e foi uma experiência muito agradável. E aí eu quero repetir aquela experiência, porque a experiência foi uma experiência prazerosa, ou você se lembra de uma experiência ruim associada àquele objeto e quer fugir daquela experiência. Então a mente entrando e começando a tagarelar, a julgar, a classificar, a tirar conclusões e criar expectativas em relação àquela percepção, já inibe o estado meditativo. Então você, naquele momento, você volta para sua mente, dizer, individualista, separatista, porque você já voltou a deixar que o passado invadisse a sua percepção presente e começasse a tomar conta de todo o seu campo de consciência. Então, somente com uma observação muito atenta, a gente pode entender esse processo quando ele começa e dizer, não é bem assim, né? Não que você vai lutar contra o pensamento, você simplesmente observa o quanto ele está ocupando o seu espaço de consciência e percebe que isso aí é inútil, que não vai levar a nada. Quando essa percepção da inutilidade dessa busca do pensamento, dessa tentativa de estar ocupando todos os espaços, né, tagarelando o tempo todo, é percebido, então você pode voltar para aquele estado de percepção plena, que é o estado meditativo. É aquele momento que você não é um ser que está analisando, que está vendo, simplesmente existe observação. Você está lá, uno com a árvore, uno com a natureza, não existe separação de espécie alguma. E esses são os momentos de maior felicidade, quando nós estamos totalmente integrados com nós mesmos, com a natureza, com o universo, com a divindade. Isso é que nos traz uma alegria muito grande. E o Krishnamurti fala também outras coisas muito bonitas. Ele diz, por exemplo, a meditação é o fim da palavra. E o fim da palavra é o silêncio. Nós temos um certo medo do silêncio. Você vê que quando nós chegamos em casa, aquele silêncio, às vezes não tem ninguém em casa, nós saímos correndo para ligar o som, ligar a televisão, ou buscamos ocupar o nosso espaço com alguma coisa, porque o estado de silêncio às vezes nos apavora um pouco. Nós, às vezes, não deixamos que a nossa mente absorva e vivencie em profundidade esse silêncio. Nós temos que ocupar o tempo todo aquela ânsia, né, de tem tanta coisa que fazer, não posso perder tempo. Então você perde o tempo mesmo porque você não consegue vivenciar o aqui e o agora. Isso que é o paradoxo, né? Você não pode perder tempo, então você perde todo o seu tempo porque você não vivencia o único momento que pode ser vivenciado, que é o presente. Então o Krishnamurti diz que a meditação é o fim da palavra. E que existe uma possibilidade de uma ação que é uma ação totalmente diferente, que é a ação baseada no silêncio. É a ação que não é fruto da palavra, onde a palavra é o passado, é o pensamento. E diz que a meditação é a libertação da mente
e de todos os símbolos e imagens que estão associados às nossas lembranças. Quando você está olhando para uma coisa e lembrando de alguma coisa, se você olha para uma pessoa e a vê com um rótulo, você não está vendo realmente a pessoa. Você está vendo aquela imagem que você criou da pessoa, que é fruto de uma série de experiências, de preconceitos, etc. Então, a ação, a observação que nasce do silêncio, ela é de outra natureza. Então, é possível você olhar uma pessoa como se fosse pela primeira vez, sem julgamento. E esse é o tipo da percepção e da ação que surge de uma mente meditativa, de uma mente silenciosa. Então, a meditação, como diz o Krishnamurti, é a negação de tudo que foi acumulado. Você vê quanto conhecimento, quantas informações nós vamos acumulando, né? A nossa cultura é enciclopédica. Cada vez nós queremos ter mais informações, saber mais sobre mais coisas e acabamos não sabendo nada sobre a vida espiritual. Nós apenas acumulamos conhecimento. Então, quando nós percebemos a futilidade de ficar só acumulando conhecimento sobre a vida espiritual, e nós descobrimos então que é possível se vivenciar uma nova dimensão de ser através do silêncio, aí a mente pode, de repente, despertar para uma nova consciência. Como diz o Krishnamurti, na luz do silêncio, olha que interessante, na luz do silêncio, os problemas são dissolvidos. E a meditação, portanto, é a libertação do tempo. Que o tempo é o observador, é aquele que experimenta. Então, a meditação é você transcender o observador, o experimentador, de ser independente, liberto do eu, do centro. É como diz o Krishnamurti, a meditação é estar inocente do tempo. É interessante essa palavra, né? Estar inocente do tempo, ou seja, não contaminado pelo tempo, porque o tempo é o passado. Diz ele, a felicidade e a alegria do relacionamento, a visão de uma nuvem sobre as montanhas, a luz da primavera nas folhas, são o deleite do olho da mente que não estão presos ao tempo. Você só pode observar com atenção e com deleite se você não está preso ao tempo. Você não pode dizer, vou observar 1 minuto e depois eu tenho que fazer outra coisa. Aí nessa hora você está tão preocupado com 1 minuto que você não observa de fato. E ele continua falando, é estranho perceber quão pouco rimos. Nossos corações estão oprimidos em demasiado. Eles se tornaram endurecidos pelo desgaste da vida, pela rotina, pela monotonia do dia a dia. Somos levados a rir quando alguém conta uma piada ou quando há um dito espirituoso, mas não há riso em nós próprios. A amargura comumente é cultivada. Nunca vemos as águas correntes e rimos com elas. É triste ver a luz nos nossos olhos ficar a cada dia mais apagada. As pressões exercidas pela agonia e pelo desespero parecem colorir a nossa vida interna, enquanto que o pensamento fica voltado para a busca do prazer. Então, como é importante, né? Nós podemos ter essa alegria de viver, né? Olhar um rio e rir junto com o rio, né? Olhar a natureza e ser uno com essa natureza, observar o vento balançando as folhas das árvores, né? E ser uno com balançar, com o som do vento mexendo nas folhas das árvores, né? Existe uma beleza tão grande nisso e nós, com a mente tão ocupada, deixamos de observar com intensidade essa beleza, todo esse ritmo, essa sinfonia universal. Então, Krishnamurti está continuamente nos convidando a observar, olhar as nuvens, ouvir os pássaros e observar a beleza, que é uma coisa que está sempre presente. Agora, se nós não tivermos essa beleza no nosso interior, se nós não estivermos abertos para essa beleza universal, a experiência nunca pode ser presenciada. Então, vamos dizer assim que, como diz
a Blavatsky, né? A mente é assassina do real, na medida que ela impede que haja uma percepção autêntica e plena da natureza e do universo. Enquanto nós estivermos voltados para o atingimento de objetivos, para a busca de experiências, né, nós não vamos chegar na autêntica experiência meditativa. E vocês veem que em toda parte as pessoas estão querendo essa experiência. Só que elas estão buscando uma experiência que é, como eu disse no início, é apenas um preenchimento do vazio. É uma fuga do vazio. E nesse sentido, a meditação passa a ser como uma droga, porque ela está apenas preenchendo o vazio. Por que as pessoas procuram a droga? Porque elas não encontraram ainda uma resposta para os seus problemas, para o seu vazio, o seu enfado, o seu conflito. Então, a meditação não pode ser algo que vai preencher um vazio, vai apenas vir para substituir um estado de conflito. Nós temos que, vamos dizer assim, perceber a futilidade dessa busca e abrir o campo, abrir a nossa mente, abrir os nossos corações especialmente, para que a mente meditativa brote naturalmente. Isso é possível fazer, basta que nós estejamos dispostos a abrir mão dessa pessoalidade, né, desse sentimento de importância que nós damos ao nosso eu. Eu gostaria de ler também um trecho do Lama Govinda. O Lama Govinda é um budista tibetano e ele escreveu alguns livros muito bonitos sobre meditação que têm uma proximidade muito grande dessa visão, vamos dizer, krishnamurtiana da meditação. Então, esse trecho que eu vou ler fala da aventura da meditação, da experiência meditativa. Então ele diz: meditação é uma aventura espiritual de uma vida criativa que não tem fim. A recompensa é avançar e não chegar. É como uma peregrinação. Podemos ter uma meta e uma direção, mas se esta é uma verdadeira meta, alcançamo-la a cada passo no caminho. É o caminho que é a meta. Não existe um único caminho. Cada ser humano deve encontrar o seu, de acordo com a sua natureza. Seu caminho se afigura à medida que ele progride. Então nós podemos ver a vida como um caminho sem fim, onde a cada passo nós estamos descobrindo uma nova realidade, estamos experimentando o novo, estamos vivendo com intensidade. Nós podemos imaginar realmente que existe uma meta, mas se nós colocarmos na nossa mente como é que deve ser essa meta, nós estamos impossibilitando que o próximo passo seja um passo espontâneo e puro. Então, a meta é uma coisa genérica, né? Nós sabemos que nós temos algum lugar que nós estamos, para onde nós estamos encaminhando, né? A vida tem um sentido, a vida tem uma ordem, mas nós não conhecemos como é que essa ordem funciona na realidade. Nós temos uma leve percepção de que existe um plano na natureza, mas se nós idealizarmos esse plano, nós estamos limitando esse plano. Qualquer descrição, qualquer arquitetura se coloque desse plano, seja em palavras, seja em desenhos, em símbolos, sempre é uma limitação. Então nós percebemos que nós estamos caminhando e nós temos que caminhar. A vida é uma caminhada contínua. E nós sabemos que nós vamos chegar a algum lugar. E que essa caminhada é a única coisa que nós podemos fazer. Mas essa meta ela vai sendo descoberta a cada passo, isso que é bonito. Nós damos um passo e aí descobrimos qual deve ser o próximo passo naquele momento, sem nenhum julgamento. Quer dizer, é uma experiência plena que vai se afigurando momento a momento. Então, cada momento da nossa vida passa a ser uma experiência do eterno, uma experiência onde a duração não está presente. Muitas pessoas acham que o eterno é uma duração muito longa, né? O ser humano ele tem procurado, desde
os tempos mais antigos, né, se eternizar, buscar a imortalidade. Só que eles têm buscado a imortalidade tentando estender a sua vida, seja a vida corporal, como imaginando que ele vai desenvolver numa outra vida uma continuidade do seu eu, que ele vai, se não for através de uma próxima encarnação, no céu ele vai continuar a existir de alguma forma ao lado do Deus Pai e assim por diante. Então, aquela busca de continuidade, de permanência, é uma constante na nossa mente, na nossa busca. Só que existe uma diferença muito grande entre você ter uma duração muito longa, tentar preservar a sua natureza durante um tempo indefinido, do eterno. O eterno é aquilo que não tem duração, justamente. Ele é a negação da duração. O atemporal é aquilo que está fora do domínio do tempo. O domínio do tempo é sempre limitado. Você pode imaginar no tempo uma duração muito longa. Você pode tentar estender ao máximo a sua vida. E tem pessoas que estão até, que já estão doentes, estão premeditadamente se congelando para esperar a cura das suas doenças, para um dia continuar, quando a ciência estiver mais avançada, despertar e continuar vivendo mais. É aquela tentativa de se preservar para sempre, né? De se perpetuar, ou nesse corpo, ou num outro corpo, mas é aquela negação, aquela não aceitação do fim. E o Krishnamurti diz justamente que nós temos que morrer. Morrer para o presente, morrer para o passado, morrer para tudo que foi acumulado ao longo do tempo. E o renascimento para uma vida espiritual ocorre realmente quando existe essa morte do passado, a morte de tudo que foi acumulado. Quando se morreu para o passado, o que fica? Fica o vazio. E esse vazio é o pleno ao mesmo tempo. É aquela consciência que não está presa a nada. O passado, ele acorrenta, ele prende, ele limita. Já a percepção do todo, ela não tem qualquer tipo de limitação. É uma percepção não centrada e ao mesmo tempo atemporal. Ela extrapola a dimensão do tempo, né? Ela não é algo que tem uma duração infinita. Ela está além do tempo. Então, nesse momento do aqui e do agora, a consciência meditativa pode envolver uma experiência que não tem nenhuma vinculação com o tempo. Você pode, nesse momento agora, através da meditação, vivenciar o eterno. Alguns poetas, como William Blake, falaram sobre isso, né? De você viver a eternidade num instante, de ver o universo num grão de areia. E essa é a experiência que nós temos que desenvolver. Esse é o grande desafio a ser superado, né? Não como uma meta, né? Mas como algo que tem que ser percebido no aqui e no agora. E se nós não percebemos essa verdade hoje, ela não vai ser percebida mais. Então nós podemos viver no eterno, como diz Krishnamurti, e não é difícil, apenas nós temos que morrer. Será que nós estamos dispostos a morrer? Nós podemos aceitar a morte, algo que parece tão terrível? Será que nós podemos viver no eterno, viver na multidimensionalidade, vivermos sem estar autocentrados? Podemos viver com a natureza, ser uno com a natureza, ser uno com os pássaros, com as flores, com os riachos que estão passando. Nós podemos rir com os riachos que estão fluindo e murmurando os nossos ouvidos. Então, cada um tem que responder por si mesmo.